pessoal, eu sou o Gêner Cristiano do canal História e Ação Humanas e você está assistindo a nossa primeira aula sobre o período joanino e o processo de independência do Brasil. Vamos começar analisando essas três imagens que estão em destaque. Nós temos do lado esquerdo Napoleão Bonaparte, líder do Império Francês. Do lado direito temos a bandeira do Império Britânico, liderado pela Inglaterra. E no meio das duas maiores potências mundiais no início do século XIX estava o príncipe regente João, representando o Reino de Portugal. Agora, o nosso trabalho é compreender como essas três imagens se relacionam entre si. Antes de mais nada, você precisa saber que França e Inglaterra eram potências arquirrivais, arqui-inimigas desde o início do século XVIII. Antes de Napoleão assumir o poder, a França havia se envolvido em inúmeras guerras com a Inglaterra e perdeu praticamente todas elas. França e Inglaterra disputavam a posição de maior potência colonial, comercial e militar do planeta naquele momento. A derrota mais desastrosa dos franceses aconteceu durante a Guerra dos Sete Anos, que ocorreu entre 1756 e 1763. Nesta guerra, a França perdeu importantes partes de seu império colonial para a Inglaterra. Parte dos domínios coloniais da França foram perdidos na América do Norte e principalmente na Ásia, com a perda da Índia para os ingleses. Depois disso, o único conflito em que a França venceu a Inglaterra foi a Guerra de Independência das 13 colônias inglesas, fazendo surgir o primeiro estado independente no continente, os Estados Unidos da América. Depois disso, veio a Revolução Francesa, um processo revolucionário muito complicado e que foi estabilizado quando Napoleão Bonaparte chegou ao poder. Quando Napoleão assumiu o comando, a situação se alterou completamente a favor da França. Napoleão transformou a França na maior potência militar do planeta e passou a perseguir os maiores inimigos da França. Napoleão Bonaparte liderou a França na invasão e conquista da Europa, sendo que a Inglaterra era o seu alvo número 1. O Império Britânico deveria ser destruído a qualquer custo, e foi com esse objetivo que Napoleão fez publicar em 1806 o Decreto de Berlim, popularmente conhecido como Bloqueio Continental. Napoleão proibiu todo o continente europeu de manter relações comerciais, diplomáticas ou de qualquer outra natureza com a Inglaterra. A nação europeia que desobedecesse esse documento seria invadido pelo poderoso exército francês. O objetivo de Napoleão Bonaparte era estrangular a Inglaterra pela via econômica, ou seja, caso a Inglaterra não conseguisse vender seus produtos manufaturados para a Europa e para o resto do mundo, iria quebrar em pouco espaço de tempo. Na ausência da Inglaterra, a França ocuparia este lugar, fornecendo manufaturas para toda a Europa e para o mundo, tornando-se a maior potência comercial do planeta. Mas aí vem a pergunta: o que Portugal tem a ver com toda essa situação? Bom, pessoal, a Inglaterra era o maior aliado de Portugal. Sempre que Portugal estava em apuros, eram os ingleses que partiam em seu socorro. Dessa forma, quando Napoleão decretou o bloqueio continental, Portugal ficou em uma posição extremamente complicada. Caso a coroa portuguesa respeitasse o bloqueio continental, perderia o seu maior aliado e protetor. Se desrespeitasse o bloqueio continental, seria invadido pelo exército do poderoso Napoleão Bonaparte. Ou seja, era aquela situação bem conhecida: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Diante dessa posição delicadíssima, o príncipe regente João simulou o bloqueio continental e continuou mantendo relações econômicas e diplomáticas com a Inglaterra secretamente. Quando Napoleão descobriu essa situação, marchou com seu exército e invadiu o Reino de Portugal. Antes que a invasão estivesse concluída, o príncipe regente João e toda a corte portuguesa entraram nas embarcações e fugiram de mala e cuia para sua colônia na América Portuguesa, ou seja, fugiram para o Brasil, a colônia mais próspera do Império Ultramarino Português. Em várias oportunidades, Portugal foi ameaçado de invasão por monarquias mais poderosas,
principalmente por parte da Espanha. Em todos esses momentos de sufoco, era a Inglaterra que protegia Portugal de seus maiores inimigos. Em 1807, a ameaça de invasão tornou-se realidade. Napoleão invadiu toda a Península Ibérica e novamente Portugal necessitou do socorro e da proteção dos ingleses. O Império Britânico, por sua vez, também estava em uma situação complicadíssima. O bloqueio continental estabelecido por Napoleão em 1806 quase quebrou a Inglaterra, que passou a procurar desesperadamente uma válvula de escape para vender seus produtos. A solução seria a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Uma vez que o mercado europeu estava fechado para a Inglaterra, a solução momentânea seria redirecionar os seus produtos manufaturados para o mercado na América do Sul, principalmente para o Brasil. Essa situação seria possível salvando Portugal mais uma vez. Nessa oportunidade, salvando a corte portuguesa da esquadra naval de Napoleão durante a travessia do Oceano Atlântico, no caminho para o Brasil. Lembre-se, a Inglaterra era a maior potência marítima do planeta nessa época. Portanto, foi a Inglaterra que impediu que a corte portuguesa fosse afundada pelos navios de Napoleão em pleno Oceano Atlântico. É óbvio que a Inglaterra não fez isso de graça. Em troca, ela esperava a abertura do mercado brasileiro para os produtos que estava proibida de vender na Europa por causa do bloqueio continental. Portanto, essa é a relação entre a França, comandada por Napoleão Bonaparte, o Reino de Portugal, liderado pelo príncipe regente João, e o Império Britânico. Todos esses elementos são importantes para que você compreenda a vinda da corte portuguesa para a América e o processo de independência do Brasil. A partir de agora, nós podemos apresentar a definição resumida, o significado de período joanino. Período joanino é o momento da história do Brasil caracterizado pela fuga da corte portuguesa para sua colônia na América, em virtude da invasão napoleônica ao Reino de Portugal. O que vai acontecer depois dessa fuga será analisado em nossas próximas aulas. Em nosso próximo vídeo, iremos analisar as principais realizações do príncipe regente João após a chegada da corte portuguesa no Brasil. Acesse os links na descrição do vídeo, inscreva-se em nosso canal e cadastre seu e-mail para ficar atualizado sobre as aulas mais recentes de História e Ação Humanas. Não se esqueça, temos um encontro marcado toda segunda e quarta às 21 horas. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Oi pessoal, eu sou o Gêner Cristiano do canal História e Ação Humanas e você está assistindo a aula número 2 sobre o período joanino e o processo de independência do Brasil. Nesta aula vamos analisar as principais realizações de Dom João VI após a instalação da corte portuguesa aqui na América. Antes de mais nada, é importante dizer que esse foi um acontecimento inédito. Nunca antes na história da América um rei havia se instalado com toda a sua corte em terras coloniais americanas. Essa situação ficou conhecida como inversão colonial. Inversão colonial é a expressão utilizada para fazer referência ao processo histórico que envolveu a transferência da corte portuguesa para a sua colônia na América. O Brasil, que até 1808 era uma colônia explorada por Portugal, de repente se transformou na capital do Império Ultramarino Português. Ou seja, ocorreu uma inversão. A colônia era, a partir daquele momento, o centro do Império Português, com a presença de Dona Maria I, a Rainha Louca, do príncipe regente e futuro rei Dom João e todo o restante da nobreza portuguesa. A partir daquele momento, as terras brasileiras tiveram um fabuloso desenvolvimento nos setores econômico, político, territorial, artístico e científico. Por outro lado, bem do outro lado do Oceano Atlântico, o Reino de Portugal amargava um período de isolamento, de abandono e de decadência política e econômica. A corte portuguesa ficou instalada no Brasil de 1808 até 1821. Nesses 13 anos, o Brasil foi a sede do Império Português.
Foi nesse contexto histórico que foram criadas as condições para que o Brasil deixasse de ser uma colônia e conquistasse a sua independência política no ano de 1822. Mas, para que a rainha, o príncipe regente e a nobreza portuguesa ficassem adequadamente instalados, foi necessária uma série de modificações. Essas medidas tinham como objetivo criar condições administrativas, econômicas, culturais e de relações internacionais para que Dom João tivesse condições de governar todo o Império Português a partir do Brasil. São essas medidas que nós vamos analisar a partir de agora. Essas aqui são as principais medidas tomadas por Dom João aqui no Brasil. Vamos analisar cada uma delas detalhadamente. Em primeiro lugar, temos a autorização para a instalação de manufaturas. Antes de mais nada, a gente precisa saber o que é uma manufatura. Tem aluno que encontra essa palavra várias vezes ao longo de sua vida escolar e não sabe o seu significado. Então, vamos tomar conhecimento do significado desta palavra. O incentivo à produção de manufaturas foi uma prática mercantilista muito conhecida e aplicada durante a Idade Moderna. As manufaturas eram produtos artesanais, produzidos manualmente, ou seja, eram mercadorias feitas à mão. Porém, esses produtos manufaturados eram desenvolvidos com uma grande divisão e especialização do trabalho. Isso significa que várias pessoas estavam envolvidas no processo produtivo. Cada uma realizava uma única tarefa específica, fazendo com que houvesse a divisão de cada parte da produção. Ao mesmo tempo, os trabalhadores se especializavam na parte do trabalho que era de sua responsabilidade. Alguns estados nacionais europeus incentivaram a produção de manufaturas porque elas tinham maior valor comercial do que produtos de origem agrícola. A melhor forma de entender isso aqui é com um exemplo. Os tecidos produzidos pela Inglaterra são um exemplo de produtos manufaturados. Os tecidos tinham um maior valor comercial, custavam mais caro do que os vinhos produzidos pelo Estado Nacional de Portugal. Então, lembre-se disso. Nesse período histórico que estamos analisando, os produtos manufaturados custavam muito mais caro do que os produtos agrícolas, gerando riqueza para os estados nacionais que adotavam essa prática mercantilista. Agora podemos voltar a essa primeira medida adotada por Dom João ao chegar ao Brasil. Quando Dom João permitiu a instalação de manufaturas no Brasil, ele pretendia desenvolver o mercado interno brasileiro e, ao mesmo tempo, abastecer a corte portuguesa com os produtos que ela necessitava. Se o mercado brasileiro de produtos manufaturados tivesse crescimento e sucesso, os lucros seriam depositados no cofre do rei, tornando Portugal um reino mais rico e poderoso. Isso é um sinal evidente de que o Brasil deixava de ser uma colônia e se transformava na sede do Império Português. Colônias eram proibidas de desenvolver manufaturas. Eu não vou perder a oportunidade de fazer uma breve comparação. Vamos analisar o Alvará de 1785, publicado em nome de Dona Maria I, a Rainha Louca. Eu não vou ler o documento. Vou apenas falar de seus pontos mais importantes. Sugiro que você faça uma pausa no vídeo, leia o documento e depois retorne à aula. No Alvará de 1785, a rainha Dona Maria I proibiu a instalação de manufaturas na colônia brasileira. Segundo o documento, as manufaturas do Brasil estavam tirando mão de obra da agricultura e da atividade mineradora, portanto, estavam causando prejuízo para a coroa portuguesa. As únicas manufaturas permitidas eram os tecidos grossos para servir de vestimenta para os escravos e para ensacar a produção de açúcar, que seria comercializada na Europa. Todas as demais manufaturas relacionadas à tecelagem, ou seja, a produção de tecidos, estava proibida, pois a colônia brasileira não poderia concorrer com as manufaturas portuguesas. Na visão da rainha e de seus conselheiros, a colônia deveria ser explorada pela metrópole portuguesa e proporcionar o seu enriquecimento. Então podemos tirar a seguinte conclusão:
O alvará de 1808, decretado por Dom João, anulava o alvará de 1785, decretado por sua mãe, Dona Maria I, permitindo que o mercado de manufaturas fosse desenvolvido em terras brasileiras. Essa mudança de postura em relação ao Brasil se explica porque agora a corte portuguesa estava instalada aqui e era necessário buscar de todas as formas uma maneira de enriquecer e fortalecer a coroa portuguesa, sustentar o seu luxo e suas necessidades. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, essa medida não surtiu efeito, porque a Inglaterra despejou no mercado brasileiro todos os produtos que ela estava proibida de vender na Europa por causa do bloqueio continental. Estamos falando da abertura dos portos às nações amigas. Em nossa próxima aula, iremos abordar esse assunto com maior profundidade. A nossa aula termina por aqui. Acesse os links na descrição do vídeo, inscreva-se em nosso canal e cadastre seu e-mail para ficar atualizado sobre as aulas mais recentes de História e Ação Humanas. Não se esqueça, temos encontro marcado toda segunda e quarta, às 21 horas. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Oi, pessoal! Eu sou o Gêner Cristiano, do canal História e Ação Humanas, e você está assistindo a aula número 3 sobre o período joanino e o processo de independência do Brasil. Na aula de hoje, iremos dar continuidade à análise das principais medidas tomadas por Dom João no Brasil. Iremos começar pela abertura dos portos às nações amigas no ano de 1808. Na prática, essa medida pôs fim ao Pacto Colonial, cuja principal característica era o monopólio, a exclusividade que a metrópole portuguesa tinha sobre sua colônia na América. Ou seja, somente Portugal poderia estabelecer relações comerciais com o Brasil. Somente Portugal poderia explorar as riquezas da colônia brasileira. Somente Portugal tinha o direito de vender produtos no mercado brasileiro. Todas as demais nações estavam proibidas de fazer isso. A abertura dos portos às nações amigas colocou fim nessa situação. A partir daquele momento, todas as nações que estivessem em paz com Portugal receberam a autorização para vender seus produtos no mercado brasileiro. Essa medida, na verdade, foi uma contrapartida de Portugal para com a Inglaterra. A Inglaterra era a maior aliada de Portugal. A Inglaterra fez a escolta da esquadra portuguesa durante a travessia do Oceano Atlântico, impedindo que a frota naval de Napoleão afundasse a corte portuguesa no caminho para o Brasil. A Inglaterra também estava em dificuldades, pois estava proibida de vender seus produtos na Europa por causa do bloqueio continental. Dessa forma, a abertura dos portos pode ser considerada uma retribuição pela ajuda histórica que Portugal sempre recebeu da Inglaterra. Podemos dizer que a Inglaterra lavou a égua com esta medida, ou seja, aproveitou a situação e despejou todos os produtos que estava proibida de vender na Europa aqui no Brasil. As informações neste gráfico representam muito bem essa situação. No período anterior a 1808, vigorava o Pacto Colonial, ou seja, somente embarcações portuguesas poderiam comercializar com o Brasil. A partir de 1808, o gráfico apresenta o início da entrada de navios estrangeiros na América Portuguesa. Este fato pode ser explicado pela abertura dos portos às nações amigas. Nós podemos perceber que ocorre um aumento ainda mais significativo na entrada de embarcações estrangeiras no ano de 1810, situação que pode ser explicada pela assinatura dos tratados de 1810, que permitiram à Inglaterra dominar nossos portos devido ao pagamento de tarifas alfandegárias reduzidas. Em nossa próxima aula, os tratados de 1810 serão analisados com mais profundidade. Dessa forma, podemos afirmar que a abertura dos portos às nações amigas foi a salvação da Inglaterra, até que Napoleão fosse definitivamente derrotado nos anos de 1814 e 1815 no continente europeu. A assinatura dos tratados de comércio e navegação, aliança e amizade com a Inglaterra em 1810, os famosos tratados de 1810,
foram um prolongamento do favorecimento comercial que Portugal se viu obrigado a conceder à Inglaterra. Conforme eu disse agora há pouco, em nossa próxima aula iremos abordá-los com mais profundidade. Dom João criou o Banco do Brasil, o banco oficial da corte portuguesa na América e também o Jardim Botânico. Houve também a fundação da imprensa régia e pela primeira vez os jornais tiveram autorização para circular no Brasil. Pela primeira vez escolas de ensino superior foram criadas no Brasil, sendo que o destaque ficou por conta da criação das faculdades de Medicina e Direito. A instalação da Biblioteca Real serviu para abrigar obras raras que vieram junto com a corte portuguesa. Muitas dessas obras, principalmente os livros, eram exemplares raríssimos datados do século XII. Em 1816, ocorreu a vinda da missão artística francesa, liderada por Jean-Baptiste Debré. A vinda desses artistas tinha como objetivo fazer representações oficiais da corte portuguesa no Brasil. No entanto, eles acabaram retratando também vários aspectos do cotidiano e da cultura popular brasileira, tais como a escravidão, o tropeirismo, a população indígena e a vida na cidade do Rio de Janeiro. Nós ainda vamos fazer algumas aulas abordando exclusivamente as obras e relatos dos artistas e naturalistas que vieram para o Brasil após a chegada da corte portuguesa em 1808. E por último, é importante destacar a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves em 1815. O Brasil foi a única colônia da América que se transformou em reino antes de conquistar a sua independência. Essa medida precisa de maiores esclarecimentos para ser entendida. Então, vamos lá. Napoleão Bonaparte foi derrotado em 1814. Logo em seguida, aconteceu o Congresso de Viena, que estabeleceu o princípio de legitimidade, segundo o qual deveria ocorrer a restauração dos tronos europeus derrubados por Napoleão. Ou seja, todos os reis que fugiram ou foram presos durante as guerras napoleônicas deveriam ser colocados de volta no seu lugar. Isso significa que Dom João e a corte portuguesa não tinham mais motivos para permanecer no Brasil, uma vez que Napoleão havia sido derrotado. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, Dom João preferiu ficar no Brasil, pois aqui ele ficava distante da pressão e das ameaças das monarquias mais poderosas da Europa. Por causa dessa atitude, os representantes do Congresso de Viena pressionaram e disseram que ele não poderia governar o Império Ultramarino de Portugal a partir de uma simples colônia. Para solucionar este problema e permanecer longe da Europa, Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Ou seja, Dom João respondia ao Congresso de Viena dizendo que ele não estava mais governando o Império Português de uma colônia, mas sim de uma parte integrante de seu reino, o Brasil. Nós podemos dizer que essas medidas fizeram com que o Brasil deixasse de ser uma colônia e se transformasse no centro do Império Ultramarino Português. Todos os melhoramentos adotados nas áreas do comércio, do ensino superior, dos setores artístico e científico, bem como das relações internacionais, ocorreram em um curtíssimo espaço de tempo e alteraram completamente o contexto político, cultural e social do Brasil. Todas essas medidas acabaram favorecendo o nosso processo de independência, que ocorreria em 1822. A nossa aula termina por aqui. Em nosso próximo vídeo, iremos analisar com um pouco mais de detalhes os tratados de 1810 e a nova situação política do Brasil, que ficou conhecida como interiorização da metrópole. Acesse os links na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e cadastre o seu e-mail para ficar atualizado sobre as aulas mais recentes de Historiação Humanas. Não se esqueça, temos um encontro marcado toda segunda e quarta às 21 horas. Um forte abraço e até a nossa próxima aula! Oi pessoal, eu sou o Gêner Cristiano do canal Historiação Humanas e você está assistindo a aula número 4 sobre o período joanino e o processo de independência do Brasil. Na aula de hoje, iremos destacar a primeira parte dos tratados de 1810,
os tratados que deram um grande favorecimento para os produtos ingleses no mercado brasileiro. Na aula anterior, eu disse que os tratados de 1810 podem ser considerados como uma extensão da abertura dos portos às nações amigas. Esses dois acontecimentos tiveram como principal característica a concessão de benefícios e privilégios comerciais para a Inglaterra, a nação que era a maior aliada de Portugal e que havia participado das reuniões que decidiram pela transferência da corte portuguesa para sua colônia no Brasil. A Inglaterra havia protegido e salvado Portugal de inúmeras ameaças europeias, inclusive da invasão das tropas napoleônicas ao Reino de Portugal. De uma certa forma, a Inglaterra estava cobrando o preço por toda essa ajuda, por toda essa proteção, mesmo porque ela estava em uma situação delicadíssima diante do bloqueio continental estabelecido por Napoleão Bonaparte em 1806, que proibia os ingleses de vender seus produtos na Europa. Portanto, vender seus produtos manufaturados para o Brasil foi a salvação para a Inglaterra até que Napoleão fosse finalmente derrotado no continente europeu. Foi em meio a esse contexto que Portugal decretou em 1808 a abertura dos portos do Brasil ao comércio com as nações amigas, possibilitando que a Inglaterra sobrevivesse comercialmente durante a invasão napoleônica na Europa. Portugal e Inglaterra assinaram novos acordos comerciais em 1810. Estamos falando dos tratados de aliança e amizade e de comércio e navegação. Vamos analisar o que havia de principal nesses novos tratados. No Tratado de Aliança e Amizade, Portugal e Inglaterra reforçaram o vínculo entre eles. A aliança entre as duas nações foi reafirmada. No plano político e militar, Inglaterra e Portugal seguiram sendo fiéis aliados. Ficou estabelecida ainda a liberdade de culto religioso no Brasil, permitindo que a religião anglicana fosse praticada por aqui sem sofrer qualquer tipo de perseguição. Agora vem uma das partes mais importantes. A Inglaterra arrancou de Portugal o compromisso de reduzir gradativamente o tráfico internacional de escravos até suprimi-lo definitivamente. Ou seja, no início do século XIX, a Inglaterra assumiu a liderança para acabar definitivamente com o tráfico internacional de escravos na rota do Oceano Atlântico. A Inglaterra liderou uma campanha internacional para acabar definitivamente com a escravidão nas Américas. Muitos historiadores atribuem essa postura da Inglaterra a um interesse meramente econômico. Em outras palavras, a maioria dos livros, dos sites e dos professores de história dizem que a Inglaterra só lutou para acabar com o tráfico internacional de escravos e depois pelo fim da escravidão, porque ela queria aumentar o mercado consumidor para seus produtos industrializados. Ao acabar com a escravidão, o ex-escravo se transformaria em trabalhador assalariado e iria consumir os produtos industrializados da Inglaterra. Nós aqui do Historiação Humanas pensamos um pouco diferente. Você precisa saber que no final do século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX, aconteceu uma campanha pública para acabar com a escravidão na Inglaterra. Essa campanha contra a escravidão foi liderada por William Wilberforce dentro do parlamento da Inglaterra. Preste bastante atenção. Essa campanha abolicionista tinha objetivos humanitários, ou seja, parte considerável da população e do parlamento da Inglaterra consideravam a escravidão uma instituição degradante que dilacerava o corpo de um trabalhador até a morte. Eles acreditavam que isso não poderia mais acontecer e passaram a defender com unhas e dentes o fim do tráfico internacional de escravos e depois o fim definitivo da escravidão por razões humanitárias e não por interesses econômicos. Os livros e os professores de história sempre retratam a Inglaterra como uma nação imperialista que destruía as nações que encontrava pelo seu caminho. Eu nunca vi sequer um livro didático de história que apresentasse a Inglaterra como a nação que lutou para acabar com o tráfico de escravos e com a escravidão na rota comercial do Oceano Atlântico. Caso você queira aprofundar seus conhecimentos sobre este assunto, sugiro que você assista ao filme intitulado Jornada pela Liberdade, que trata justamente dessa campanha humanitária dentro da Inglaterra e do parlamento para colocar fim à escravidão naquele país. Esse é um dos filmes com a melhor pesquisa histórica que eu já vi nos últimos tempos. Vale a pena conferir.
A nossa aula termina por aqui. Em nosso próximo vídeo, iremos analisar a segunda parte dos tratados de 1810 e a nova situação política do Brasil que ficou conhecida como interiorização da metrópole. Acesse os links na descrição do vídeo, inscreva-se em nosso canal e cadastre seu e-mail para ficar atualizado sobre as aulas mais recentes de História e Ação Humanas. Não se esqueça, temos o encontro marcado toda segunda e quarta às 21 horas. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Oi pessoal, eu sou o Gêner Cristiano do canal História e Ação Humanas e você está assistindo a aula número 5 sobre o período joanino e o processo de independência do Brasil. Na aula de hoje iremos destacar a segunda parte dos tratados de 1810 e a nova configuração política do Brasil, que ficou conhecida como interiorização da metrópole. Na aula anterior, nós destacamos o Tratado de Aliança e Amizade firmado entre Portugal e Inglaterra. A outra parte que precisamos destacar é o Tratado de Comércio e Navegação. O ponto de maior importância nesse documento é este aqui. Ficou estabelecida a cobrança de tarifas alfandegárias privilegiadas para os produtos ingleses que entrassem nos portos do Brasil. A situação ficou da seguinte forma. A Inglaterra pagaria uma taxa de 15% para entrar com seus produtos no Brasil. Os comerciantes portugueses pagariam uma taxa de 16% e os demais países pagariam uma tarifa de 24%. Ou seja, a Inglaterra pagaria a menor quantidade de impostos e, portanto, poderia vender seus produtos no Brasil a preços reduzidos. Este acordo comercial estabeleceu o domínio inglês no mercado brasileiro, superando até mesmo o comércio português, que antes tinha os direitos de exclusividade. Este esquema sobre o pacto colonial já foi estudado em nossa aula número 4 sobre o mercantilismo. De acordo com esse esquema, a metrópole portuguesa explorava a colônia no Brasil retirando daqui metais preciosos e produtos agrícolas tropicais, tais como cana-de-açúcar, além de retirar as matérias-primas necessárias para produzir as manufaturas que seriam consumidas obrigatoriamente pela própria colônia. Esta era uma relação de exclusividade, de monopólio, ou seja, somente Portugal tinha o direito de explorar sua colônia na América. Conforme já sabemos, a abertura dos portos às nações amigas e os tratados de 1810 colocaram fim nesta situação e instalaram o livre comércio no Brasil. Ou seja, Portugal já não dominava sozinho o comércio no mercado brasileiro. E por último, vamos falar de uma situação que ficou conhecida como a interiorização da metrópole. A transferência e instalação da corte no Brasil alterou completamente a situação política e o relacionamento entre as diversas regiões da colônia portuguesa na América. Para começo de conversa, é importante você saber que antes de 1808, a metrópole portuguesa estava instalada na Europa, no Reino de Portugal. E de lá o rei e a corte exploravam ao máximo todas as riquezas da colônia aqui na América. A instalação da família real e de toda a corte portuguesa na cidade do Rio de Janeiro em 1808 trouxe uma situação completamente nova. Daquele momento em diante, a capital do Império Português era o Rio de Janeiro. E a partir de lá, a família real comandada por Dom João VI explorava intensamente as províncias do Norte e do Nordeste. A metrópole estava localizada na região Centro-Sul, e todas as demais regiões pagaram impostos pesadíssimos e se viram obrigadas a ver o comércio da região e os cargos administrativos mais importantes serem dominados pelos portugueses. Isso significa que o controle não era mais estabelecido pelo Reino de Portugal, localizado do outro lado do Oceano Atlântico. O controle político do Império Colonial Português era feito a partir do interior da própria colônia. Quanto mais periférica fosse a região colonial, mais distante ela estaria do centro de decisões e dos benefícios da administração portuguesa. O nome dessa situação ficou conhecida como interiorização da metrópole. A nossa aula termina por aqui. Em nosso próximo vídeo, iremos analisar a política externa de Dom João, a Revolução Pernambucana de 1817 e a Revolução Liberal do Porto.
Acesse os links na descrição do vídeo, inscreva-se em nosso canal e cadastre seu e-mail para ficar atualizado sobre as aulas mais recentes de História e Ação Humanas. Não se esqueça, temos um encontro marcado toda segunda e quarta às 21 horas. Um forte abraço e até a nossa próxima aula! Oi pessoal, eu sou o Gêner Cristiano do canal História e Ação Humanas e você está assistindo a aula número 6 sobre o período joanino e o processo de independência do Brasil. Na aula de hoje, iremos destacar a política externa de Dom João e a Revolução Pernambucana de 1817. Nós começaremos a nossa aula falando sobre a política externa adotada por Dom João durante sua administração aqui no Brasil. A política externa colocada em prática durante o período joanino foi com toda certeza uma resposta às ameaças de invasão da Espanha ao Reino de Portugal e à concretização dessa invasão efetuada pelas tropas francesas comandadas por Napoleão Bonaparte. Nós já sabemos que Napoleão havia comandado a invasão de Portugal em 1807. A resposta portuguesa foi dada com a ocupação da Guiana Francesa em 1809. A Guiana Francesa estava aqui mesmo na América do Sul, fazendo fronteira com os domínios portugueses, e, portanto, não foi necessário um grande esforço para ocupar a região, mesmo porque não houve resistência, uma vez que as tropas francesas estavam muito ocupadas com as guerras napoleônicas na Europa. O segundo passo foi a resposta a um antigo inimigo de Portugal, o Império Espanhol. Dom João ordenou a invasão e a anexação da Banda Oriental, região que hoje representa o Uruguai. Essa ocupação ocorreu em 1821. Com essas medidas, Portugal promoveu a incorporação de novos territórios à sua colônia aqui na América. A partir de agora, nós vamos falar sobre a Revolução Pernambucana de 1817. A chegada da corte ao Brasil produziu intensas modificações no funcionamento interno da colônia. Eu estou falando especificamente do último assunto de nossa aula anterior, ou seja, o processo conhecido como interiorização da metrópole. Em primeiro lugar, a abertura dos portos às nações amigas e os tratados de 1810 estabeleceram o domínio da Inglaterra sobre o comércio brasileiro. Por causa desse contexto completamente novo, em que os comerciantes portugueses não tinham mais a exclusividade da exploração do Brasil, Dom João teve que tomar medidas que viessem a beneficiar esses comerciantes de forma a reduzir seus prejuízos com o fim da prática do monopólio comercial. Na região Nordeste, foi colocada em prática uma política de favorecimento aos comerciantes portugueses. Com o objetivo de reduzir os prejuízos comerciais causados pela presença dos ingleses no Brasil, os comerciantes portugueses passaram a aumentar os preços dos gêneros e produtos alimentícios de primeira necessidade de forma extremamente abusiva. A situação ficou ainda pior com as secas que ocorreram na região Nordeste nos anos de 1815 e 1816, tendo reflexo direto na produção de açúcar e algodão, causando uma crise no comércio destes produtos. Essa situação aqui você conhece muito bem. É a famosa lei da oferta e da procura. Secas causam redução na produção agrícola. Se a oferta do produto é pequena e a demanda por ele é muito alta, ocorre a elevação do preço deste produto. Para piorar ainda mais a situação, ocorreram vários aumentos de impostos por Dom João, com o objetivo de custear as guerras e as festas da corte portuguesa instalada na cidade do Rio de Janeiro. O resultado não poderia ser outro, a não ser uma ampla insatisfação popular que desencadeou a Revolução Pernambucana de 1817. A revolta popular propunha substituir a monarquia portuguesa por um governo republicano. O movimento também demonstrava uma clara insatisfação com a miséria e contra o domínio português. Para se ter uma ideia da gravidade desse movimento, cabe lembrar que a cerimônia de coroamento de Dom João VI teve que ser adiada para combater a revolta. Dom João ordenou uma violenta repressão contra os revoltosos. Depois de derrotar o movimento, foi ordenada a execução de seus principais líderes.
Após conter essa revolta, Dom João teria que enfrentar um problema que já vinha sendo adiado por muito tempo: o retorno para Portugal. Este será o assunto de nossa próxima aula. Acesse os links na descrição do vídeo, inscreva-se em nosso canal e cadastre seu e-mail para ficar atualizado sobre as aulas mais recentes de Historiação Humanas. Não se esqueça, temos um encontro marcado toda segunda e quarta, às 21 horas. Um forte abraço e até a nossa próxima aula! Oi, pessoal! Eu sou o Gêner Cristiano, do canal Historiação Humanas, e você está assistindo a aula número 7 sobre o período joanino e o processo de independência do Brasil. Na aula de hoje, iremos analisar a Revolução Liberal do Porto de 1820 e o retorno de Dom João para Portugal. Nós já sabemos que o motivo da transferência da corte para o Brasil foi a invasão de Portugal pelas tropas francesas comandadas por Napoleão Bonaparte. Isso aconteceu lá em 1807. Entretanto, Napoleão foi definitivamente derrotado em 1815, após o governo dos 100 dias. Ou seja, a partir de 1815, o motivo que originou a fuga da corte portuguesa para o Brasil já não existia mais. Dessa forma, o rei Dom João e a nobreza portuguesa deveriam voltar imediatamente para a Europa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, isso não aconteceu. Ou seja, o rei de Portugal e toda a sua corte permaneceram no Brasil até o ano de 1821. A pergunta que todo mundo faz nessa hora é mais ou menos esta aqui: por que Dom João VI não queria voltar para Portugal? Uma das respostas dadas pelos historiadores e especialistas no tema é que o rei de Portugal queria se manter distante das pressões feitas pelas poderosas monarquias europeias. Mantendo a distância, ele desejava governar o seu império ultramarino sem sofrer tantas interferências e ameaças das nações europeias mais poderosas. Durante os encontros do Congresso de Viena em 1814, os representantes portugueses foram pressionados a fazer com que sua corte retornasse para a Europa, sob a alegação de que seu rei não poderia governar a partir de uma colônia. Essa foi a razão pela qual Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815. Dessa maneira, ele não estaria governando as possessões portuguesas de uma simples colônia, mas sim de uma parte integrante de seu reino, o Brasil. Houve um grupo de pessoas que ficou muito incomodado com os acontecimentos descritos acima. A população de Portugal ficou entregue à própria sorte durante a ocupação das tropas francesas. Depois da derrota de Napoleão, o país foi governado por uma junta administrativa liderada pelos ingleses. O ano de 1820 chegou e não havia qualquer sinalização de que o rei retornaria para Portugal. Esse contexto abriu condições para o início da Revolução Liberal do Porto, cujos principais pontos são esses aqui. Ocorreram diversos protestos contra o domínio inglês em Portugal e contra a decadência da economia portuguesa. Houve uma forte insatisfação com a inversão colonial, uma situação que beneficiou as elites dirigentes brasileiras e prejudicou os grupos de elite portugueses. As Cortes de Lisboa, nome dado ao parlamento português, defendiam o fim do antigo regime, a elaboração de uma constituição e o retorno imediato da corte para Portugal. E aqui está um dos pontos mais importantes que vai desencadear o processo de independência do Brasil. Houve uma intensa radicalização política do parlamento português. As Cortes de Lisboa anularam todas as medidas implementadas por Dom João na América e tinham a intenção de recolonizar o Brasil. Então, a partir desse momento, nós podemos definir o que foi a Revolução Liberal do Porto de 1820. Tratava-se de um movimento político que se desenvolveu em Portugal a partir de 1820 e que influenciou diretamente o processo de independência do Brasil. A Revolução Liberal do Porto defendia princípios liberais, tais como a limitação dos poderes do rei,
e a elaboração de uma Constituição. Essa revolução também defendia a recolonização do Brasil, ou seja, o Brasil deveria deixar de ser um Reino Unido a Portugal e Algarves e ser rebaixado à sua original condição de colônia para ser novamente explorado pelos portugueses. Por causa desses acontecimentos, Dom João voltou imediatamente para Portugal, pois ele corria o risco de ver a monarquia derrubada e, assim, perder definitivamente o poder. A Revolução Liberal do Porto também foi responsável pela independência do Brasil. A nossa aula termina por aqui. Em nosso próximo vídeo, iremos concentrar as nossas atenções no processo de independência do Brasil. Acesse os links na descrição do vídeo, inscreva-se em nosso canal e cadastre o seu e-mail para ficar atualizado sobre as aulas mais recentes de História São Humanas. Não se esqueça, temos um encontro marcado toda segunda e quarta às 21 horas. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Oi pessoal, eu sou o Gêner Cristiano do canal História São Humanas e você está assistindo a 8ª e última aula sobre o período joanino e o processo de independência do Brasil. O básico que você precisa saber sobre esse tema foi abordado ao longo de 8 aulas. Outras abordagens serão trabalhadas nas aulas de aprofundamento. Na aula de hoje, iremos analisar o processo de independência do Brasil, um fato histórico diretamente relacionado com a Revolução Liberal do Porto e com o retorno de Dom João VI para Portugal. A Revolução Liberal do Porto fez com que o rei Dom João cumprisse uma série de exigências. A principal delas era o retorno da corte para Portugal. Caso essa exigência não fosse cumprida, Dom João corria inclusive o risco de perder a sua coroa, ou seja, corria o risco de deixar de ser o legítimo rei de Portugal. Dom João atendeu às exigências das cortes de Lisboa e voltou imediatamente com toda a corte para Portugal. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, ele deixou seu filho Pedro no comando do Brasil, ocupando o posto de príncipe regente. Eu disse na aula anterior que o principal objetivo das cortes de Lisboa era recolonizar o Brasil e restabelecer o monopólio comercial de Portugal. Para atingir esse objetivo, era de fundamental importância que o príncipe regente também retornasse para Portugal. Diante desse contexto, as elites políticas brasileiras procuraram se aproximar de Dom Pedro para que ele permanecesse no Brasil. Diante do avanço do parlamento português, que marchava a passos largos em sua intenção de recolonizar o Brasil, esses grupos políticos apoiaram e incentivaram o príncipe Dom Pedro para que ele declarasse a independência do Brasil. Foi em meio a esses acontecimentos que ocorreu o recolhimento de várias assinaturas, implorando para que Dom Pedro não voltasse para Portugal. Este episódio aconteceu em 9 de janeiro de 1822 e ficou conhecido como o Dia do Fico. Tem até aquela famosa frase dita por Dom Pedro nesse dia, que é essa aqui: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico." No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro recebeu uma carta das cortes portuguesas. O parlamento português ameaçou realizar uma invasão militar caso o príncipe regente não retornasse imediatamente para Portugal. Com o apoio das principais elites políticas brasileiras, algo que já vinha acontecendo há algum tempo, Dom Pedro declarou a independência política do Brasil às margens do rio Ipiranga. Ou seja, o Brasil passava, a partir daquele momento, a não ter que obedecer a nenhuma ordem política, econômica, social, cultural, religiosa ou de qualquer outra natureza que viesse de Portugal. A partir de agora, vamos falar sobre o processo de independência. Que fique bem claro o seguinte aspecto: declarar a independência é uma coisa, conquistá-la é outra, completamente diferente. O processo de conquista da independência do Brasil não foi tão tranquilo como afirmam alguns livros didáticos. Aconteceram inúmeros enfrentamentos militares.
A maior parte dos conflitos aconteceram na Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e Cisplatina, região onde fica hoje o Uruguai. Nessas regiões havia um maior número de portugueses, que se mantiveram fiéis ao parlamento de seu país. Ou seja, a luta para impedir a independência do Brasil foi feita por portugueses que já estavam aqui mesmo em nosso território. Os gastos com as guerras de independência foram tão altos que foi necessário recorrer a empréstimos internacionais concedidos pelos ingleses para contratar os mercenários que lutaram contra as tropas portuguesas. Após esse período mais turbulento de guerras de independência, chegou a vez do trabalho diplomático. Os Estados Unidos da América foram a primeira nação a reconhecer a independência do Brasil no ano de 1824. Depois disso, chegou a vez do reconhecimento por parte de Portugal no ano de 1825. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, Portugal só reconheceu a independência do Brasil depois do pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. A Inglaterra só reconheceu a independência do Brasil em 1827, mas com a condição de renovação dos tratados de 1810 por mais 15 anos. Ou seja, aqueles tratados comerciais feitos entre Portugal e Inglaterra em 1810, que concediam aos ingleses o pagamento de apenas 15% nas tarifas alfandegárias para vender seus produtos no Brasil, foram renovados. Isso significa que a Inglaterra seguiria dominando o mercado brasileiro no mínimo até o ano de 1842. Agora vem a parte final de nossa aula. Nós vamos falar sobre a peculiaridade da independência brasileira. Ou seja, vamos falar de certas características que fizeram da independência do Brasil um caso único, particular, específico em relação aos demais países do continente americano. Em primeiro lugar, a independência do Brasil foi proclamada pelo próprio herdeiro do trono português, Dom Pedro I. Na prática, esse fator limitou o rompimento político com Portugal, pois Dom Pedro I era, ao mesmo tempo, o imperador do Brasil e o próximo rei de Portugal. Em segundo lugar, ao contrário do que aconteceu na América Espanhola, aqui no Brasil ficou garantida a integridade territorial do país. Ou seja, enquanto que na ex-América Espanhola surgiram vários países independentes, tais como Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Equador e tantos outros, na ex-América Portuguesa surgiu um único país, o Brasil. Em terceiro lugar, na independência do Brasil não houve uma ampla participação das camadas populares. O processo de independência do Brasil foi liderado pelas elites políticas e econômicas. Como a grande maioria dessas elites econômicas era composta por latifundiários, os grandes proprietários de terras, eles decidiram por manter a escravidão para garantir a mão de obra necessária para suas propriedades. A maioria de nossos vizinhos na América Latina aboliu a escravidão logo após a conquista da independência. Outra diferença importante em relação aos nossos vizinhos no continente americano foi a adoção da monarquia como forma de governo, ao contrário do governo republicano, que foi adotado por todos os demais países independentes da América. E dessa forma, teve início uma nova fase da história do Brasil, o Brasil Império. A nossa aula termina por aqui. Muito obrigado pela sua atenção ao longo dessas 8 aulas sobre o período joanino e a independência do Brasil. Acesse os links na descrição do vídeo, inscreva-se em nosso canal e cadastre o seu e-mail para ficar atualizado sobre as aulas mais recentes de Historiação Humanas. Não se esqueça, temos um encontro marcado toda segunda e quarta às 21 horas. Um forte abraço e até a nossa próxima aula!